E o pai daquele moço, um muçulmano radical, olha para ele, para sua surpresa, ele diz: eu sei que o Jesus que você serve é real. Eu disse: como assim? Quando eu descobri que você estava indo na igreja e que você tinha se tornado um cristão, meu filho, eu comecei a colocar veneno de rato na sua comida. E eu fiz isso durante semanas. E você sequer passou mal. E eu sei que o Jesus que você serve, Ele está vivo e é real. E estes sinais seguirão os que creem. Tomarão veneno e nada lhes fará mal. Aleluia. Acontece nos nossos dias. Não é uma profecia que se perdeu no tempo. Essas coisas podem acontecer hoje. E eu vim dizer: pessoas serão curadas nos próximos dias. Pessoas serão libertas do poder das trevas. Pessoas entenderão a palavra. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Porque o Senhor quer investir autoridade sobre nós para sinalizar que o reino de Deus chegou. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Vamos orar mais uma vez. Estenda suas mãos para o céu. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei o encontro contigo esta noite. Eu abro meu coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido no meio da igreja pessoas se referindo a líderes, a determinada pessoa, e dizendo a pessoas, dizendo que elas têm unção. Quem já ouviu isso? Essa pessoa tem unção. Ou então você já percebeu que quando determinada pessoa ora, fala, lidera, é diferente. Parece que existe algo com ela, algo que te toca, que te emociona, que vai além do normal. Não importa se ele diga algo corriqueiro que você já conhece, já sabe, mas o toca de maneira diferente. Quem já sentiu assim? Eu lembro que eu comecei a perceber que existia isso na minha adolescência. Um dia nós estávamos numa reunião de adolescentes, e eu lembro certinho que um jovem ali pegou o microfone e ele recitou um versículo que eu já conhecia há muito tempo. Todos nós conhecíamos, mas aquele dia, quando ele recitou aquele versículo, foi diferente. O jeito que ele falava, existia algo com aquele jovem que nos tocou. Todos ficaram emocionados e ele estava simplesmente recitando um versículo. Eu lembro também, em outra ocasião, um acampamento que eu fui. Acampamento, eu tinha uns 18, 19 anos. E tinham vários preletores, mas tinha um em especial. Que quando esse camarada começava a pregar, começava a falar, você sentia algo no ar, uma atmosfera diferente. Parecia que existia um peso, algo palpável. E eu lembro certinho, ele estava no meio de uma das ministrações, falando, pregando, ministrando. E era perceptível aquela presença de Deus. E uma jovem atrás de mim, no meio da pregação, ela sai gritando. E ela vai para frente chorando e dizendo: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ele não tinha feito apelo, não tinha falado nada. Havia algo diferente ali. Eu também lembro a primeira vez com um grupo de amigos que nós fomos expulsar demônios. Uma jovem chegou aqui com problemas. Eu estava com 4 amigos meus e nós fomos orar. E eu tinha 17 anos. Ninguém era experiente no assunto. Nós impusemos as mãos e começamos a orar. E quando a menina ficou possessa, saiu todo mundo correndo, um para cada lado. Foi um desastre. E aí, eu ali cheio de temor, orando, continuei orando, a menina caiu no chão. E parecia que estava morta, ela não respondia a nenhum estímulo, a nada. E nós ficamos orando ali muito tempo. Chamaram outros líderes da igreja, o pessoal veio, orava e nada acontecia. A menina continuava exatamente igual.
E já estava tarde, de madrugada, e então chega um jovem pastor, um moço. Ele entra na sala e todos estávamos orando e ele disse: podem parar. Eu falei: que cara arrogante. Como assim pode parar? Ele olhou e falou: não precisa insistir. A Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade para fazer isso. E eu falei: quero ver então agora. E ele disse: qual que é o nome da menina? Aí falaram o nome da menina. Ele simplesmente olhou para a menina e disse: fulana, você está liberta agora em nome de Jesus. No mesmo instante a menina deu um grito, um brado, e levantou completamente liberta pelo poder de Jesus Cristo. Aquele moço saiu da sala e eu falei: o que é isso? Como pode? Nós estávamos aqui há horas, o que aconteceu? A Bíblia chama isso de autoridade espiritual. E hoje eu queria falar a respeito de algo que você precisa na sua vida, de algo que a Bíblia nos ensina a buscar: a autoridade espiritual. Quantos querem receber a autoridade que vem do alto para fazer a obra de Deus? Você gostaria de ter isso na sua vida? Eu creio, Deus vai derramar isso sobre você. Primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia vai nos dizer aqui que Jesus deu-lhes poder e autoridade. E a Bíblia está dizendo que Jesus estava enviando, comissionando os 12. Mas antes de comissioná-los, Jesus os autoriza. E é interessante porque em todo comissionamento na Bíblia, o mesmo se sucede. Talvez o maior comissionamento, a grande comissão, você conhece Mateus 28, 19, diz: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem já ouviu esse versículo? Agora, se você prestar atenção, o versículo 18 diz assim: Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide fazei discípulos. O que ele está dizendo? Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Eu estou autorizando vocês para fazerem a minha obra. Olha que interessante, quando a palavra de Deus nos mostra Jesus enviando os 70, ele vai dizer assim, Lucas 10, 19: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Jesus os enviou de 2 em 2 para irem às casas. Ele está dizendo: eu dei autoridade para vocês. Quando Jesus comissiona a igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, 28, ele vai dizer: eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. Precisamos de autoridade espiritual para cumprirmos o chamado de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia vai dizer como, para que nós precisamos dessa autoridade. Precisamos de autoridade espiritual para ensinar, pregar, curar enfermos e para expulsar demônios. Em Mateus 7, 29, a Bíblia diz que ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Está falando de Jesus. Ele ensinava e as pessoas falavam: ele tem autoridade, é diferente. Depois em Atos, quando a igreja começa a agir, Deus lhes dá autoridade para pregar. E Atos 4, versículo 13, a Bíblia diz que Pedro falava com intrepidez, e as pessoas ficavam pasmas: como é que um analfabeto fala desse jeito? Porque ele havia recebido a autoridade de Deus para pregar. A Bíblia nos fala de autoridade para curar enfermos. Marcos 16, 18 diz: imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. E se você ler o livro de Atos, é milagre atrás de milagre. Eu gosto quando Pedro está diante da porta formosa e encontra aquele paralítico, e a Bíblia diz que ele olha bem para ele. Eu consigo imaginar ele olhando com aquele olhar de um homem cheio de autoridade. E ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E aquele homem então começa a firmar os pés e se põe de pé e começa a caminhar, porque Deus nos deu autoridade. Deu autoridade para Pedro para curar enfermos. Paulo faz o mesmo quando o Eutico cai da janela. Ele simplesmente o abraça e diz: ele está vivo. E aquele moço que está morto começa a respirar. Deus nos deu autoridade
para expulsar demônios, diz a palavra. Jesus deu-lhes autoridade para expulsar todos os demônios. Nós acabamos de ler, todos os demônios. E você vai ler no Novo Testamento, o livro de Atos, são experiências atrás de experiências, porque Deus derramou autoridade sobre a sua igreja. Nós estamos diante de um chamado de Deus para fazer a sua obra. A nossa igreja está se preparando para uma campanha de evangelização como nunca antes. Uma campanha chamada Casa de Paz. Nós vamos sair de 2 em 2 e vamos pregar o evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. E antes de fazermos isso, Deus te trouxe aqui nesse lugar, nessa casa hoje, porque Ele quer derramar poder e autoridade sobre a sua vida, para pregar o evangelho, para ensinar a palavra, para expulsar demônios, para curar enfermos e para ver a glória de Deus em nossos dias. Quantos querem receber essa autoridade que vem do alto em nome de Jesus? Mas pastor, como é que eu alcanço essa autoridade? E hoje eu queria deixar contigo algumas premissas que devem nortear essa busca pela autoridade espiritual. Premissas que vamos encontrar nesse texto. Primeira delas, presta atenção. Primeira premissa: a autoridade espiritual, ela é uma resposta à intimidade com Deus. Bate no ombro do irmão aí e fala: você precisa ter um relacionamento de intimidade com Jesus. O versículo 1 começa dizendo: reunindo os 12. Jesus reúne um grupo de 12. E Ele então gasta tempo e se relaciona com esses 12. Até chegar um momento onde Ele lhes delega, lhes confere, lhes confia a autoridade. O que a Bíblia quer nos ensinar é que Jesus não derrama essa autoridade, essa unção sobre desconhecidos, mas Ele deposita riquezas espirituais nas mãos daqueles que se relacionam com Ele e que o conhecem. Colossenses capítulo 2, versículo 10 diz assim: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Por estarem nele. Quando nos conectamos a Jesus, quando buscamos esse caminho de intimidade com o Pai, então Ele libera poder, plenitude sobre nós. Atos 4:31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de orarem, estavam orando. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam, Deus fez tremer o lugar onde eles estavam. E Ele derramou poder, autoridade sobre os discípulos, para cumprirem os propósitos de Deus. E a Bíblia vai nos dar exemplos. Eu gosto do exemplo de Elias, que Tiago nos apresenta. Ele diz que Elias era homem como nós, comum, como nós. Mas ele vai dizer: mas Elias orou fervorosamente, pedindo a Deus que os céus se fechassem. E os céus se fecharam. E ele orou de novo, e Deus abriu os céus. Deus dá autoridade para Elias para abrir e fechar os céus, porque ele orava fervorosamente. O próprio Jesus vai dizer que existem castas de demônios que só saem através de jejum e oração. Que a Bíblia está dizendo que existem batalhas, desafios que nós só vamos vencer se estivermos conectados, nos relacionando com Cristo. Relacionamento intencional. E aí Ele vai derramar autoridade sobre nós para vencer as batalhas. Você quer ter autoridade espiritual? Como está a sua vida de oração? Você quer ser usado por Deus? Você tem orado fervorosamente como Elias fazia? Você tem reunido os seus amigos para orarem? Depois de orarem, Deus fez tremer o lugar. Eu creio que Deus está chamando a nossa igreja, e esse ministério em especial, para buscarmos a Deus como nunca fizemos antes. Eu desafiei o Natan e os meninos de oração para abrirmos 10 turnos de oração.
Eu quero dizer para vocês que esses turnos já estão funcionando. Tinham quase 300 pessoas que passaram essa semana pelos nossos turnos de oração. Eu falei, Natan, então agora era 10, já virou 13. Eu falei, no segundo semestre já vai pensando para dobrar, porque em pouco tempo nós vamos ter aqui um movimento de oração que dura 24 horas sem cessar. Quantos creem nisso? Porque eu creio que a igreja que ora experimenta o poder de Deus, o derramar da graça de Deus. Nós precisamos orar. Esse ano Deus me chamou para orar de maneira mais intencional. Eu tenho acordado mais cedo e eu tenho parceiros de oração. Era um parceiro, agora já viraram parceiros. E eu fiquei muito feliz porque essa semana um irmão que eu ligo para ele, ou ele me liga, a gente sempre manda recado ali, e estamos orando juntos pelas manhãs. Ele me disse, Michel, faz anos que eu me converti, mas eu nunca vivi as experiências que eu estou vivendo agora. Ele me mandou uma mensagem dizendo, eu não consigo mais começar o meu dia sem gastar pelo menos 1 hora na presença do meu Senhor. Todos os dias começam assim. Essa semana um jovem me procurar, pastor, eu quero trabalhar, eu quero dedicar 4 horas do meu dia para Deus. Falei, sério, 4 horas? Para servir aqui na igreja. O que você precisar? Eu falei, amém, querido. Então, antes da gente começar isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está a tua vida de oração? Você quer gastar 4 horas aqui trabalhando? Quanto você tem gastado na presença do Senhor? E ele deu uma coçada na cabeça, está ruim, pastor. Falei, olha, se você quiser, amanhã cedo eu te ligo, pode ser? Falou, pode. E aí no outro dia, cedinho, bem cedinho, de madrugada, liguei para ele. E ele acordou, eu senti que eu o acordei, que eu o incomodei. Mas eu fiquei feliz porque no outro dia quem me ligou foi ele. Antes de eu acordar já estava de pé. Hoje era sábado, eu mandei de novo, falei, querido, e ele falou, eu estava na dúvida se você orava no final de semana também. Você acordava cedo para orar? Mas já estou de pé, pastor, glória a Deus. E eu tenho certeza que algo novo do Espírito Santo vai acontecer nessa igreja. E se você quer autoridade espiritual, meu irmão, procura um parceiro de oração. Procura alguém que vai te ligar, que você vai ligar, que você vai incomodar e ele vai te incomodar, porque esse incômodo é uma bênção. Não tem incômodo melhor que acordar de manhã com a ligação de um amigo dizendo, e aí cara, vamos buscar a Deus. Eu creio que se nós formos igreja, e nessa cooperação mútua, ajudarmos uns aos outros a simplesmente começarmos os nossos dias na presença do Pai, algo tremendo do poder de Deus vai acontecer no meio da igreja. Seremos visitados pelo poder de Deus como nunca antes. Eu, alguns anos atrás, li um livro do Paul Yanshu chamado A Chave do Avivamento. A oração, a chave do avivamento. E ele começa o livro com um depoimento. Diz assim, no momento que escrevo esse livro, minha igreja está crescendo a um ritmo de 12 mil convertidos por mês. Essas novas pessoas que estão sendo salvas, estão deixando o budismo, o secularismo e uma fé cristã apenas nominal. Ninguém pode negar que esse índice de crescimento de igreja, sem precedentes em sua história, deva-se ao avivamento que ora varre a Coreia. Agora em 1983, o rol de membros da nossa igreja já aproxima-se dos 400 mil. Com o ritmo de crescimento que estamos experimentando, até o final de 1984, teremos ultrapassado 500 mil membros ativos. Como é que uma igreja pode crescer tanto? Será que esse avivamento pode ocorrer em outros países? Creio firmemente que pode haver avivamento em qualquer lugar, desde que as pessoas se entreguem à oração. E aí, se você ler o livro, ele começa a contar como ele começou a igreja, numa barraca, num bairro pobre na Coreia do Sul. E ele não tinha muita habilidade, era um jovem pastor, pregador. E então ele começa a reunir um grupo para orar às 5 horas da manhã. E eles começam a orar de madrugada, todos os dias. Isso vira uma marca da igreja. Sextas-feiras, vigílias, e todos os dias começam os dias na presença de Deus. E esse movimento de oração se intensifica. Eles compram uma montanha, um terreno, que era para ser o cemitério da igreja, e vira um monte de oração.
com vários lugares para as pessoas terem seu momento na presença do Senhor. Constrói uma capela e ali se intensifica um mover de oração que varre a Coreia. As pessoas aprendem a dormir mais cedo e acordar mais cedo para começar o dia na presença de Deus. E essa igreja explode, um movimento na Coreia explode, um grande avivamento, porque a igreja começou a orar. Eu lembro direitinho do dia que eu entrei no chuveiro e Deus falou para mim: você vai participar de um grande despertamento espiritual. E eu creio que isso vai acontecer nos nossos dias. E eu queria te convidar a participar de um grande despertamento espiritual. Mas eu preciso lhe dizer, isso só vai acontecer se dobrarmos os nossos joelhos, se clamarmos, se orarmos, se tivermos uma parceria de oração. Então o Espírito Santo de Deus vai vir sobre nós. E Ele vai derramar a autoridade espiritual para cumprirmos o chamado de Deus nos nossos dias. Quantos querem orar mais aqui? Levantem as mãos. Quantos desejam ter um compromisso sério? Há quantos dias você não fura o teu devocional? Ou isso é recorrente na tua vida? Deus quer chamar e separar um tempo novo na nossa igreja, onde os jovens que estão frequentando aqui, eles não sabem o que é furar um devocional. Eu vou ouvir testemunhos de pessoas dizendo para mim, já faz 3, 4, 5 anos, que eu não passo um dia, eu não dormi, não preguei no sono, sem antes falar com o meu Senhor e ter um tempo de qualidade na presença dEle. Eu queria te desafiar a começar hoje, algo que vai revolucionar a tua vida, a tua família, os teus. Comece a orar em nome de Jesus. Quantos creem que a autoridade espiritual é fruto de um relacionamento de intimidade com Jesus? Quantos querem viver isso? Levante as mãos aí. Senhor, olha para o teu povo que está com as mãos erguidas. Eu sei que é sincero do coração, na grande maioria, o desejo de orar todos os dias. Eu quero pedir que toda mentira do inimigo que os impede de viver essa realidade no Espírito caia por terra hoje. E que eles tenham uma vida na presença do Senhor. Faz assim, Deus, em nome de Jesus. Segundo ensinamento, segunda premissa que deve nortear a nossa busca. A autoridade espiritual, ela é uma dádiva de Cristo. É um presente, é uma dádiva de Jesus. O versículo diz: Jesus deu-lhes poder e autoridade. E nós precisamos entender que toda autoridade vem e é concedida por Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina isso em Colossenses 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O que a Bíblia está dizendo? A autoridade espiritual é o que Jesus concede. Por quê? Porque é Ele quem estabelece tronos, soberanias e autoridades. Romanos 13:1. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Mas a Bíblia diz que não é só Jesus. Jesus não apenas decide, escolhe, estabelece tronos e autoridades. Ele também as sustenta. Olha o que diz: sendo Ele o esplendor da sua glória, Hebreus 1, e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele não apenas escolhe, determina, concede autoridade, mas Ele a sustenta. E mais, a Bíblia diz que todo e qualquer tipo de autoridade está sujeita ao domínio de Jesus. Filipenses 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até as forças malignas, é isso que ele está dizendo, no céu, na terra e debaixo da terra, toda e qualquer autoridade constituída está debaixo do domínio de Jesus, aleluia. É um nome sobre todo nome. Agora, se a autoridade ela é constituída por Jesus, é Ele quem sustenta, e toda a autoridade está debaixo do domínio dEle, não temos por que nos orgulhar, se Deus nos concede autoridade, seja para pregar, para ensinar, para expulsar demônios, para curar enfermos, não importa o que, toda a autoridade ela é concedida por Jesus, e é Ele quem a sustenta. E a Bíblia vai nos ensinar isso, e vai nos mostrar que precisamos administrar bem a autoridade que nos é concedida. Se de alguma maneira não entendemos que é Jesus quem concede a autoridade, estamos em perigo. E eu gosto do que a Bíblia nos mostra em Atos capítulo 12, versículo 21. Quando Herodes Agripa, ele é literalmente comido por vermes. A Bíblia vai dizer que ele estava com seus trajes reais em o seu trono e começa um discurso ao povo. E aí o povo começa a gritar: é voz de Deus e não de homem. E visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Deus lhe deu autoridade, mas ele não entendeu de onde vinha a autoridade, e recebeu a honra como se fosse Deus. E aí o próprio Deus o fez ser comido por vermes. Acontece algo parecido com Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que eles estão em Listra, e quando eles chegam nessa cidade, Deus usa Paulo para curar um homem que era aleijado desde a infância. E quando ele ora por aquele homem é curado, salta e começa a andar normalmente. E as pessoas em Listra ficam impressionadas com aquilo, e elas começam a gritar em língua licaônica, e eles começam a dizer: os deuses desceram até nós em forma humana. E a Barnabé começa a chamar de Zeus, e a Paulo começa a chamar de Hermes. E aí o sacerdote da casa de Zeus manda trazer o boi, as oferendas, para trazerem sacrifícios a Paulo e a Barnabé. Mas quando eles se dão conta do que está acontecendo, a Bíblia diz que eles rasgam as suas vestes, e eles dizem: não façam isso. Começam a gritar: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Apesar de Deus usar esses homens, eles reconheciam da onde a autoridade vinha. Eles sabiam que esta era uma dádiva de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele diz algo tremendo. Ele fala: olha, eu tive uma experiência com Deus, que eu visitei o terceiro céu. Eu nem sabia que tinha primeiro, segundo, terceiro. Deve ser uma coisa muito maravilhosa o terceiro céu. O primeiro já deve ser bom, imagine o terceiro. Ele diz que ouviu coisas inefáveis, que ele não pode sequer repetir. Mas olha o que ele diz na sequência, depois dessa experiência: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia! O que ele está dizendo? Quando reconhecemos quem nós somos, a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, e com o coração humilde nos colocamos na presença do Senhor, Ele renova o seu poder sobre as nossas vidas. Ele está dizendo: Deus mandou um espinho na carne para eu não me orgulhar.
Queridos, deixa eu dizer uma coisa, você deve buscar a autoridade espiritual. E eu creio que Deus vai te dar a autoridade espiritual. Mas eu vi muitos amigos e irmãos se perderam por causa do orgulho, porque esqueceram que esta é uma dádiva de Cristo. E hoje eu vim dizer para você, que se você mantiver o seu coração humilde, se você se mantiver entendendo que você é homem, é fraco, tem debilidades, e tiver um coração quebrantado e contrito, Deus vai derramar poder sobre a sua vida, não apenas uma vez, mas outra, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Deus está procurando nesse lugar pessoas que entendem quem são, pessoas que entendem os propósitos de Deus, que querem ser usadas com autoridade, com unção, mas que se colocam na presença do Pai. Eu nunca vou esquecer uma experiência. Um dia eu estava aqui no ginásio, onde nós fazemos os cultos de jovens, e um jovem ficou endemoniado. E aí, já estava há algum tempo orando por aquele moço, e o demônio não saía. E me chamaram, eu estava terminando de atender as pessoas, e eu entrei naquela salinha. E quando eu entrei na sala, o demônio começou a dizer: ele não, ele não, ele não. E aí eu orei e o demônio foi embora. Mas na mesma hora eu ouvi o Espírito Santo falando: ei, presta atenção na cilada. Ele é o pai da mentira. Ele está preparando uma armadilha para você. E eu lembro que depois que aquele jovem saiu, eu reuni as pessoas que estavam na sala e falei: ó, vocês estão vendo o que o diabo está querendo aqui? A minha presença não muda nada. Eu chegar numa sala ou não faz demônios irem embora, mas a presença de Jesus faz com que os demônios saiam no mesmo instante, porque sobre a autoridade de Jesus está todo nome, debaixo da terra, na terra, nos céus. É Ele que detém toda a autoridade. Que eu vim dizer para você, Deus vai começar a realizar curas nesse lugar. Deus vai começar a usar pessoas com autoridade fora do normal para ministrar louvor, para pregar a palavra, para ensinar. Pessoas vão ser curadas, demônios vão ser expulsos. Mas lembre uma coisa: você não é nada. Eles só saem porque Jesus está presente na sua e na minha vida. E Ele, não há nome, não há nome, não há autoridade, não há domínio que não seja estabelecido por Ele, que não se submeta a Ele. Quando nós desaparecemos e Cristo aparece em nós, os milagres começam a chegar. Hoje eu vim convidar pessoas a morrerem para si mesmo, a entenderem que Jesus precisa aparecer, que nós precisamos diminuir para que Ele apareça, e a glória de Deus vai ser estabelecida nos nossos dias. Quantos querem autoridade espiritual aqui? Levante as mãos. Essa é uma dádiva de Cristo. Terceira lição, presta atenção, diga para o irmão que está do lado: é uma provisão plena. É uma provisão plena. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Eu estava lendo esse texto, e agora a gente está na campanha aqui, então eu recebo o texto que é para pregar. E quando eu preguei, eu falei: meu, o que eu vou falar aqui? E eu estava estudando, e o que me chamou a atenção foi uma aparente redundância no texto. Porque ele vai dizer assim, glória a Deus, amém. Essa foi boa. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. E eu fiquei olhando para isso, falei: mas por que repetir poder e autoridade? Parece que é a mesma coisa, parece uma redundância. E aí quando eu fui estudar melhor as palavras, eu pude compreender que não. Poder, presta atenção, autoridade tem a ver com posição. Poder tem a ver com condição, meios para realizar determinada coisa. Vou dar um exemplo. Você pode ter a autoridade de um presidente da república, mas talvez você não tenha poder para fazer determinadas reformas. O que a Bíblia quer nos ensinar é que nós já alcançamos uma posição de autoridade em Cristo Jesus. Quantos aqui receberam a Jesus Cristo? Levante as mãos. Você já recebeu uma posição de autoridade em Cristo.
Agora, não necessariamente você tem poder para fazer as coisas que Jesus te mandou fazer. Mas quando Jesus vai comissionar os 12, Ele fala: vocês têm uma posição, mas eu também lhes dei poder pelo meu Espírito para fazer as mesmas obras que eu faria. Poder e autoridade. O que Ele está dizendo aqui? Em outras palavras, tudo o que vocês precisam para fazer a minha obra, eu vou lhes dar. A autoridade espiritual é uma provisão plena. Tudo o que você precisa para fazer a obra de Deus, Ele vai te dar. E por isso o versículo 3: e disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. O que Ele está dizendo? Tudo o que vocês precisam, vocês vão encontrar em mim. Aleluia! Deixa eu te dizer algo. Deus te deu poder e autoridade. Poder e autoridade. Tudo que precisamos, Deus já disponibilizou para nós, para que realizássemos a sua obra. Mas existem pessoas que têm a autoridade aqui, em Cristo, mas está faltando a unção do Espírito para fazer as obras de Jesus. Mas hoje, Deus vai arrebatar teu coração. E sabe, eu vou ver gente aqui que tem autoridade, mas tem poder, unção do Espírito para fazer a obra de Deus. E a gente vai andar sem saco, sem alforje, sem dinheiro. Nós vamos seguir o Mestre, fazer o que Ele nos manda fazer. E o sobrenatural de Deus vai nos acompanhar, eu creio sim. Essa semana eu tive uma experiência incrível. Eu fui pregar numa igreja, terça-feira à noite. E no caminho eu estava, confesso para vocês, abrindo meu coração, derramando meu coração diante de Deus. Falei: Deus, está puxado demais. 2 crianças, a empresa da CIO, projeto social, que sei lá quantas crianças participam lá, eventos enormes, as coisas da igreja. Eu não estava reclamando, eu estava falando: Senhor, me ajuda. E eu fui pregar. E aí quando eu fui pregar, eu tinha escolhido um texto que falava sobre as riquezas celestiais que estão disponíveis para nós, para fazermos a obra de Deus. E eu estava falando sobre isso. E aí terminei de pregar, e o pastor dessa igreja é um homem de Deus. Quando eu terminei o culto ali, eu tinha feito o apelo, mas ele veio à frente e falou: Michel, espera um pouquinho aqui. E aí ele pegou o microfone e falou: gente, Deus está colocando algo diferente no meu coração. Eu creio que existem pessoas que Deus chamou para fazer coisas específicas, e elas não têm condições, não sabem como vão fazer isso. E eu queria, se isso aconteceu com você, você está com algo ardendo no teu coração, o Espírito está te mandando fazer algo, e você não vê condições para isso, vem para cá. E aí começou a vir umas 15 pessoas. Ele pegou o microfone, tinha um rapaz bem simples assim na frente, foi o primeiro a vir. Ele perguntou para aquele moço: o que Deus te mandou fazer? E aquele moço disse: pastor, eu não sei explicar, mas tem algo ardendo no meu coração. Deus está mandando dar R$1.000 para uma pessoa lá. Tem uma pessoa que eu conheço que está precisando, mas eu não tenho condições de fazer isso. Terminou de falar. Tinha um rapaz do lado, levantou a mão: pastor. Falou: pois não, o que Deus mandou você fazer? Eu não sei, mas quando ele veio aqui na frente, o Espírito Santo mandou eu pagar a conta de luz dele durante 1 ano. Quando o rapaz terminou de falar, o pastor falou: e sabe o que Deus me disse de estranho? Que eu tinha que pagar o teu convênio durante 1 ano para o rapaz que tinha dado a conta de luz porque queria dar R$1.000. Daí veio uma moça chorando. O pastor falou: o que foi? Deus mandou eu dar o sonho da pastora, não sei das quantas, mas eu não sei que sonho é esse. A mulher vem chorando e abraça ela, fala: eu não acredito. As duas se abraçam. Ela fala: eu vou te dar. Aí vem uma senhora e fala: olha, tem uma mulher que vende roupa na frente lá da minha casa, uma mulher muito simples, e ela não tem estrutura para guardar as coisas, e Deus mandou fazer um lugar, uma estrutura para ela guardar as roupas e vender as coisas dela. E queridos, foi um testemunho atrás do outro. Eu falei: que é isso? Tudo que nós precisamos para fazer a obra de Deus está disponível nas prateleiras do céu. E hoje eu vim dizer para você: Deus vai te dar poder e autoridade.
Ele vai te dar posição em Cristo, mas condição para realizar a sua obra. E eu creio, nós vamos ver a glória de Deus nos nossos dias. A autoridade espiritual é uma provisão plena. Quantos creem nisso? A palavra de Deus diz que tudo o que nós precisamos para vencer o pecado, para viver uma vida cristã, está na presença do Pai, a nosso favor. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas. Eu creio que viveremos coisas que não imaginamos, se simplesmente confiarmos em Deus. E eu quero terminar. Última lição, última premissa nessa busca. A autoridade espiritual, ela serve um propósito bem definido. Versículo 2: e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha que interessante. A Bíblia vai nos mostrar que a autoridade concedida por Jesus, ela tem uma finalidade: anunciar que o reino de Deus chegou. Anunciar que o reino de Deus chegou. Em Marcos 16, nós estudamos semana passada, ele vai dizer: estes sinais seguirão aos que creem, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, curarão enfermos, tomarão veneno e nada lhes fará mal. O que ele está querendo dizer ali? Que a autoridade espiritual vai vir para sinalizar que o reino de Deus chegou. Por isso os sinais seguirão os que creem. O que a Bíblia está dizendo? O reino chegou na pessoa de Cristo Jesus. E os meus sinais, prodígios e maravilhas vão acompanhar os que creem, porque eles sinalizarão, serão um sinal vivo de que o reino de Deus chegou. E por que Jesus derrama autoridade sobre nós? Para sinalizar que o reino de Deus chegou. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós nos perdemos. E a gente começa a buscar a autoridade espiritual com outros objetivos e finalidades, que não o propósito de sinalizar o reino. E a Bíblia vai dizer que isso aconteceu no meio dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que Tiago e João começam a discutir, e um dia eles vão procurar Jesus, Marcos 10, e pedem a ele: Jesus, deixa eu e meu irmão, um sentar à direita e outro à tua esquerda. Eles estavam procurando o quê? Poder pelo poder. E é muito fácil na busca de autoridade espiritual nos perdermos. A Bíblia vai contar outra história em Atos, capítulo 8, de um moço chamado Simão o Mágico. E a Bíblia diz que ele era um grande poder, era um mágico, um feiticeiro, que era considerado um grande vulto, um grande poder. Ele era chamado assim no meio da comunidade. E Filipe chega, começa a pregar o evangelho. As pessoas se convertem, são batizadas, inclusive Simão o Mágico. E um dia vem Pedro e Tiago, ou Pedro e João, não sei, foi Pedro e mais alguém, agora estou na dúvida. E eles começam a impor as mãos sobre as pessoas, e elas começam a receber o Espírito Santo, e sinais de Deus começam a acontecer. E Simão então vem e fala: Pedro, quanto é que custa aí? Eu quero ter esse poder. E Pedro repreende, fala: vai ter com o teu dinheiro com Satanás. Porque o dom de Deus não pode ser comprado. Ele vai dizer isso. A autoridade espiritual, ela não é derramada sobre nós para ficarmos famosos, conhecidos, nos tornarmos influências. E eu vejo muitos líderes espirituais se perdendo nos nossos dias, porque estão usando algo que é sagrado para um fim que é pessoal. E eu vejo isso espalhado nas redes sociais, todos os dias. Eu vejo pessoas se perdendo nisso. Mas nos nossos dias, eu creio, Deus vai levantar uma geração que vai quebrar o jugo do diabo. Uma geração que entende que a autoridade espiritual é investida por Deus com uma finalidade exclusiva: sinalizar que o reino de Deus chegou.
E quando essa liderança se espalhar nos nossos dias, Deus vai derramar poder sobremaneira, e as pessoas vão ver que o reino de Deus chegou. Aleluia. Eu lembro de um congresso que eu fui alguns anos atrás, e eu ouvi um testemunho de um pastor que fazia um trabalho no Oriente Médio com muçulmanos radicais. Ele contando que um jovem se converteu, e esse moço veio o procurar, teve uma experiência com Jesus, mas a sua família toda era muçulmana radical. Ele foi preparando aquele jovem, discipulou durante um bom tempo, porque antes de batizar ele tinha que confessar para a família que ele havia se tornado um cristão. E eles se prepararam, e depois de quase um ano de discipulado, aquele moço foi falar com seu pai. Pai, eu preciso te dizer algo. Eu me tornei um cristão, ele disse. E o pai daquele moço, um muçulmano radical, olha para ele, para sua surpresa, ele diz: eu sei que o Jesus que você serve é real. Eu disse: como assim? Quando eu descobri que você estava indo na igreja e que você tinha se tornado um cristão, meu filho, eu já sabia. Eu comecei a colocar veneno de rato na sua comida. E eu fiz isso durante semanas. E você sequer passou mal. E eu sei que o Jesus que você serve, Ele está vivo e é real. E estes sinais seguirão os que creem. Tomarão veneno e nada lhes fará mal. Aleluia. Acontece nos nossos dias. Não é uma profecia que se perdeu no tempo. Essas coisas podem acontecer hoje. E eu vim dizer: pessoas serão curadas nos próximos dias. Pessoas serão libertas do poder das trevas. Pessoas entenderão a palavra. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Porque o Senhor quer investir autoridade sobre nós para sinalizar que o reino de Deus chegou. Eu não sei se você em algum momento já sentiu essa autoridade do Espírito na tua vida. Eu lembro de experiências. Eu lembro de um dia que a gente estava fazendo evangelismo na rua e um cara chegou com um pedaço de ferro para bater num jovem. Eu estava liderando a viagem e naquele momento eu não sei explicar, mas algo do Espírito me tomou. Eu disse: ei, solta isso agora. Na mesmo instante aquele moço parou e começou a me ouvir. Eu preguei o evangelho para aquele menino com a barra de ferro na mão. E no meio da rua eu vi a glória de Deus alcançando aquela vida. Eu lembro de momentos tão especiais na presença de Deus, onde eu sei, Ele me tomou. Algo diferente aconteceu. Eu falo para si que às vezes eu sinto é um ar pesado, é uma presença santa, e eu sei que as coisas do Espírito vão acontecer. E hoje eu vim te dizer: essa presença santa pode acompanhar a sua vida. Essa autoridade pode ser uma investidura de poder que Deus vai derramar hoje sobre você. Se você começar a orar e clamar e a buscar. Se você entender quem você é. Se o orgulho não tomar conta do seu coração. Se você entender a finalidade. Se você entender que as riquezas celestiais, a provisão do céu é plena, nós vamos cumprir a missão. Nós vamos contar as histórias dos nossos dias. Nós vamos declarar que Deus é grande e Ele faz milagres e maravilhas ainda hoje. As pessoas vão saber, porque você e eu, nós somos um sinal vivo de que o reino de Deus chegou. Se hoje o Espírito Santo falou com você e você quer: eu quero autoridade espiritual na minha vida. Eu quero essa dádiva de Jesus. Eu quero cumprir a missão, mas eu quero me comprometer a fazer o que eu preciso fazer, para que Deus se manifeste em mim e através da minha vida. Aonde você está, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você agora e clamar para que o Espírito Santo nos visite. Venha, se Deus falou contigo, venha, saia do teu lugar agora. Não importa quem você é. Venha, pede licença e venha agora. Eu quero orar por você e eu creio Deus vai derramar autoridade hoje aqui sobre nós. Unção. Você que quer a unção de Deus, venha.
para cumprir os propósitos do Pai. Vem agora em nome de Jesus. Pede licença, sai do teu lugar. Vem agora em nome de Jesus. Tem mais gente, venha, pede licença, vai. Sai logo, meu irmão. Vai perder a bênção do Senhor, venha logo. Venha logo, em nome de Jesus. Deus quer fazer coisas novas nos nossos dias. Venha em nome de Jesus. Vamos orar? Se você não tem como chegar ali no corredor, fica de pé no teu lugar se você quer fazer essa oração junto com a gente. Deus falou contigo isso. Se apresenta onde você está. Feche teus olhos agora e na presença do Pai. Fale com Jesus. Se existem motivações erradas no teu coração, apresente-as agora diante do Pai. Se Ele te incomodou a orar mais, faça seus compromissos agora com o Pai. Se Ele te mostrou que você tem que ter fé para ir sem alforje, sem dinheiro, sem roupas extras. Você tem que se lançar e a provisão vai vir. Ele está dizendo: creia em mim. Simplesmente me obedeça. Comece a clamar agora. Jesus, me dá fé. Eu preciso. Fé, eu preciso. Aleluia. 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 Agora, eu vou te pedir para fazer algo, é simbólico. Mas eu quero pedir que você estenda suas mãos assim para o céu. Isso, estenda suas mãos assim para o céu. E agora fale assim com Deus: Senhor, toda autoridade nos céus e na terra estão nas tuas mãos. Derrama da tua autoridade e do teu poder para que eu possa cumprir a tua obra. Tira o meu orgulho, Pai. Tira a vaidade. Eu quero que as pessoas vejam Jesus. E que o teu poder possa transformar vidas. Eu quero ser um sinal de que o reino de Deus chegou. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos aqui que estão diante do Senhor. Eles vieram nesse lugar clamando e pedindo a Deus. Senhor, me reveste com autoridade, com unção, com poder. Eu quero sinalizar que o teu reino chegou. E eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, reveste os teus filhos com a tua autoridade, com a tua unção. E que hoje possamos nos dispor para fazer a tua obra, Pai, sem medo, crendo que os teus sinais nos seguirão, Pai. Senhor, que venham os milagres, que venham as curas, que venham os sinais da tua glória, para que essa cidade se renda e reconheça que existe um único Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Levanta o teu povo, tira o nosso medo, nos dá ousadia e coragem, e que possamos ver a tua glória nos próximos dias. Faz assim, Deus. Visita o teu povo, visita a tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Amém. Quantos creem que o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus? Você crê nisso? Quero que você que já teve um encontro com Jesus comece a orar para que o reino de Deus chegue no coração daqueles que não o conhecem agora. Se você veio aqui hoje, você ouviu essa palavra, mas você não sabe o que é isso.
que é essa presença santa de Deus? Eu vinha na igreja, mas eu não o conhecia. Eu lembro quando Ele apareceu para mim. Hoje eu posso te dizer com toda certeza, Jesus está vivo. Eu tive um encontro com Ele que mudou a minha vida. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro pessoal com Jesus Cristo. Se você tomar essa decisão, o Espírito Santo de Deus será derramado sobre a sua vida. E as vontades do Espírito serão reproduzidas dentro de você. E Ele vai te guiar. Ele vai te mostrar caminhos, Ele vai falar contigo. Por isso, se hoje você veio aqui, talvez para ver o batismo de um amigo, de um querido, mas hoje você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus, glória a Deus, é muita gente, aleluia. É muita gente. Eu vou pedir um favor. Eu fiz um apelo aqui, está difícil agora. Eu vou pedir para você que você abrir aqui os corredores. Isso, você que está aqui na frente, chegar lá para trás um pouquinho. E aqueles irmãos que estenderam as suas mãos, venham aqui à frente, pertinho de mim aqui, ó. Pode pedir licença. Você que estendeu tua mão, vem para cá. Eu quero orar por você específico agora. Nós vamos orar agora. Olhem aqui para mim rapidinho, rapidinho. Eu vou fazer uma oração com vocês, presta atenção. Não tem poder nas minhas palavras, mas se essa oração for feita com fé e for sincera do coração de vocês, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai pôr um selo, uma marca, dizendo: esse aqui é meu filho, é minha filha. Ele vai acompanhar a vida de vocês, amém? Então baixa a cabeça, fecha os olhos e repete essa oração comigo. É uma oração simples. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje reconheço que sou pecador, mas hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença sejam comigo todos os dias da minha vida, e que a tua presença dirija os meus passos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você, Pai querido. Agora cumpre aquilo que está na sua palavra. Sela esses meus irmãos com o Espírito Santo da promessa, e que eles não sejam mais os mesmos. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero que você dê uma olhadinha para trás aqui. Olha a família que você recebeu aqui. Uma salva de palmas.